Olá você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Seção 4. E na saga Majin Buu, galera, após o Goku ganhar um passe livre de 24 horas para voltar à Terra, ele nos revela que já tinha conseguido não só a fase 2, mas também a fase 3. Nem o mangá e muito menos o anime nos mostra como o Goku obteve. A gente sabe que foi treinando, obviamente, mas que passo a passo o Goku seguiu? O que ele fez de diferente? É o que tu vai descobrir no vídeo de hoje. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e então se liga aí. Galera, apesar de não termos visto cenas do Goku treinando no outro mundo para obter essas duas transformações, não é difícil saber o que ele fez para conseguir. Na verdade, é algo bem óbvio, que pode ser explicado de duas formas. Uma mais simples e outra mais técnica. Ah, Augusto, então me explique de forma simples o que o Goku fez para conseguir o Super Saiyajin 2 e 3. Bom, ele apenas se esforçou mais. Eu sei, isso é bem óbvio, mas claro, não fiz esse vídeo aqui para te dar essa resposta. Mas entenda o seguinte, galera, a maioria das transformações Saiyajins, principalmente as que tem Ki regular, foram obtidas da mesma forma. Veja só, na saga Cell, Trunks e Vegeta aprenderam da pior forma, que poder de luta num combate não é tudo. Foi só então que o Goku percebeu, ainda na sala, que aquela sua forma bombada era excepcionalmente forte, porém trazia consigo algumas desvantagens como a baixa resistência e diminuição da velocidade, galera. Afinal, o que adianta ter muito poder e não conseguir acertar o vilão? Trunks aprendeu isso na prática. Foi aí que o Goku desenvolveu, galera, uma técnica que eu vou chamar de transformação mais fortalecimento. Ao invés dele focar no aumento de poder, ele resolveu fortalecer o Super Saiyajin comum. E qual era a ideia aqui? Goku entendeu que melhorando a eficiência do Super Saiyajin aumentaria sua resistência. Deixa eu dar um exemplo prático para ficar mais fácil de entender. Imagina que você começou a frequentar a academia. Nunca tinha ido antes. Já de início, galera, tu não começa levantando 50 quilos de cada lado. Não. O aumento do peso é gradativo. Começa com 10, talvez menos, depois vai para 20, 30 e quando tu vê, já está levantando 50 quilos. Depois dos 50, levantar 20 quilos, galera, se torna algo leve. Não existe mais dificuldade. Tu já não faz mais aquela cara de sofrimento. Pois é. E foi exatamente isso que o Goku fez. Ele acostumou seu corpo, galera, com um multiplicador de 50 vezes, ao ponto que essa energia ficou leve, não incomodava mais. Era como se o Goku estivesse na base. Entenda que se transformar pela primeira vez só garante ao Saiyajin o primeiro estágio desse poder. E se ele quiser extrair o máximo dessa forma, até chegar ao Full Power, é necessário treinamento constante. Por exemplo, o Super Saiyajin do Goku de Namek tem um poder diferente do Super Saiyajin após a sua vinda de Ardra, que é diferente de quando ele luta com 19, que também é diferente de quando ele luta com Cell, ou seja, a mesma transformação sofreu evoluções de poder porque simplesmente o Goku tinha mais resistência. Como no exemplo, ele conseguia erguer um peso bem maior. É só depois que o Saiyajin Platina todos os estágios da fase 1, ou seja, é só depois de dominar a fase 1 que será possível ir à fase 2. Mas calma, não é porque agora tu consegue levantar 50 quilos que já pode ir para o 100. Não. É gradativo. Tu vai pro 60, pro 70, pros 80 até chegar nos 100. E na saga Cell, galera, o único que estava preparado para ir ao segundo estágio era o Gohan. O que significa que ele já tinha dominado a fase 1 e também a fase 2, ou seja, Gohan já conseguia levantar os 100 quilos sorrindo, enquanto o seu pai oscilava entre os 70, 80, mas nunca os 100. Por isso Goku não foi à fase 2 na saga Cell. Ah, só pra não confundir, galera, encare 100 kg como se fosse o multiplicador 100x da fase 2, ok? Mas Augusto, tu não disse que para alcançar a fase 2 é necessário dominar a fase 1? Sim, eu disse isso. Mas por que então Goku não foi à fase 2, se ele já tinha o Full Power, assim como o Gohan? Cai no exemplo anterior. Apesar do Goku ter dominado a fase 1, ele ainda não tinha conseguido, galera, se acostumar com o multiplicador de 100x. Veja que na luta contra Cell, o Saiyajin amplia seu poder, saindo aí da casa dos 50x para os 70 ou talvez 80. Mas como ele não tinha ainda se acostumado com esses multiplicadores maiores,
A consequência foi o cansaço e a perda de energia. E foi exatamente isso que aconteceu com o Trunks e com o Vegeta. Porque, galera, eles focaram no aumento de poder, aumentaram o peso sem ter resistência para isso. É tipo o halterofilismo. Os caras levantam 300, 400 quilos, mas por pouco tempo, ou seja, quanto mais peso, quanto maior o multiplicador, menos resistência. Entra também no exemplo do carro. Quanto mais tu pisa no acelerador, mais queima combustível. Quando tu caminha, por exemplo, a tua resistência é diferente de quando tu corre. Ainda dizem que Dragon Ball não tem história, é raso. Meu amigo, a série dá exemplos do teu cotidiano e tu nem percebeu. Bom, depois de toda essa explicação, agora ficou fácil saber como o Goku obteve a fase 2 e 3 e também a fase 4 no Daima. E a matemática é simples. Aumento da resistência através do treinamento significa aumento do multiplicador. Lembra que falei no começo do vídeo que o Goku apenas se esforçou mais? Sim, foi exatamente isso que ele fez. E depois de atingir o multiplicador de 100x, galera, no outro mundo, ele vai então à fase 2. Estando na condição de morto, galera, o Goku não tinha limitações físicas, o que possibilitou o crescimento do seu multiplicador cada vez mais, usando aí o princípio repetitivo de sempre, aumentando a resistência para aumentar o multiplicador, ao ponto que ele chegou, galera, em 400x, o que agora chamamos aí de Super Saiyajin nível 3. E repare um detalhe, galera, a fase 3, quando o Goku usava na condição de vivo, lá no Z, gastava muita resistência. Mas quando olhamos essa forma no Super, veja que esse problema quase não existe mais, porque agora, depois de atingir formas mais poderosas, o corpo do Goku já se acostumou com o multiplicador de 400 vezes. Pegou esse detalhe? Pois é. E talvez tu deve estar pensando agora: ah, então se o Goku quiser ganhar uma nova transformação, só basta ele aumentar o seu multiplicador. Simples assim. Na teoria é simples, mas na prática não é bem assim. Porque, galera, o aumento do multiplicador está diretamente relacionado à queima da resistência. Então, galera, para um guerreiro manter um multiplicador bem alto, ele também precisa ter resistência para isso, senão seu poder diminui. E temos aí um ótimo exemplo na série com o Freeza Dourado, que foi lutar antes mesmo de se acostumar com o poder que obteve. Em outras palavras, Freeza acelerou o aumento de poder. Ele correu mais rápido, porém, se cansou também muito mais rápido. Inclusive, galera, tiramos até uma lição disso tudo. Se queremos continuar melhorando, precisamos sempre buscar desafios, porque ninguém cresce na zona de conforto. A zona de conforto é boa, mas ninguém cresce lá. A falta de desafios, galera, resulta em paralisação. É por isso que o Goku e o Vegeta, quando estavam atingindo seus limites em Dragon Ball Super, é porque não existiam mais desafios. E quando surgem novas ameaças, eles precisam superar seus limites novamente. Bom, uma explicação melhor que essa eu não vejo por aí. E claro, se gostou, capricha no like, vai! E mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu, e até o próximo vídeo. Fui!